Olá, eu sou Alberto Magno, eu sou professor de Produção Cultural do curso de Produção Cultural, organizado pela Fundação das Artes de São Caetano do Sul, apoiado pelo Pronatec FIX. E hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre a escrita do projeto cultural, porque é um momento muito importante onde materializamos as nossas ideias. Porém, antes vou fazer a minha audiodescrição. Eu tenho 1,72 m, tenho cabelos grisalhos, olhos verdes, uso óculos formato retangular de massa preto, estou com uma camisa polo preta e estou numa sala com as paredes pintadas de branco. Bom, quando pensamos num projeto cultural, quando começamos a pensar que queremos realizar um projeto ou escrever um projeto cultural, algumas questões são fundamentais que nós respondamos, porque elas serão a base da construção e da organização e da estruturação das nossas ideias, não é? Uma primeira pergunta que se coloca é o quê? Ou seja, o que é o nosso projeto? O que é que pretendemos realizar? O que é que pretendemos materializar e que possa alcançar determinados objetivos? Esse o que, nós podemos pensar que o nosso projeto é um curso, é uma série de oficinas com caráter cultural e artístico, é uma peça de teatro, é uma coreografia, é um festival, seja de dança, de música, de literatura. Portanto, nesse o que é onde nós temos que pensar o que é que queremos realizar. Que formato é esse de manifestação cultural que nós pretendemos, expandir e será o nosso projeto. Uma segunda questão que se coloca é como. Como ele será feito? O que será, o que comporá, né? Quais são as várias fases, os vários momentos desse projeto que deverão ser realizados. Como também significa quais os meios que vamos precisar para realizar o nosso projeto, né? Em que período de tempo ele vai durar. Então, no como, nós já temos que pensar nessa estruturação executiva do projeto, essa formalização de como o projeto acontecerá na prática para alcançar os objetivos que nós determinamos, né? Também temos que pensar que uma outra questão que é para quem é o nosso projeto? Quem será esse nosso público privilegiado que queremos alcançar? Quem será essa comunidade? Quem será esse grupo que pretendemos alcançar? Não é? Então, sempre um projeto, ele exige que seja pensado que ele será apresentado para um público mais, digamos assim, privilegiado. Privilegiado no sentido que é o que nós chamamos, e está muito em desuso ultimamente, público-alvo, não é? Mas, na verdade, é justo quando pensamos num projeto, nós imaginamos que determinado grupo irá usufruir desse projeto. É claro que não fechamos as possibilidades que um maior número de pessoas possa ser afetado pelo desenvolvimento do nosso projeto. Claro que isso, quanto mais pessoas nós pudermos afetar, trazer para usufruir do nosso projeto, melhor será, não é? Mas nós temos que pensar nesse público privilegiado, até porque ele vai, através de pensar sobre esse público, nós vamos ser obrigados a desenvolver estratégias para
que o projeto chegue até esse público e para que esse público responda aos nossos anseios, né? Bom, essas são questões que, na verdade, elas acompanham o desenvolvimento do projeto todo. Elas não estão só lá no início, quando começamos a pensar no que queremos fazer, mas acompanham o projeto todo, porque elas também servem para nós realinharmos o que estamos fazendo, reajustarmos, voltarmos a balizar os nossos parâmetros, o funcionamento do nosso projeto. Então essas questões elas devem ser sempre feitas ao longo do projeto, porque nos vão trazer para o que determinamos seguir. Alguns itens, né? Alguns elementos, eles são básicos também para pensarmos nessa nossa escrita do projeto. E aqui nós começamos a ter que colocar questões ou ter que justificar questões que são questões práticas, pragmáticas, que devem ser realizadas efetivamente. Então temos, por exemplo, quando vamos escrever o projeto, temos que fazer uma introdução, que é falar de uma forma muito breve sobre o que é esse nosso projeto. Temos que desenvolver o que será esse nosso projeto. Então, um outro elemento é justamente os objetivos, né? O que nós queremos alcançar, o que pretendemos alcançar com esse nosso projeto, né? E isso, como eu disse anteriormente, num vídeo anterior, quando pensamos um projeto, nós queremos alcançar algo, nós começamos o nosso projeto para realizar algo. Então, isso seriam os objetivos, né? Depois temos também justificativa, temos que justificar o porquê do nosso projeto, temos que justificar o porquê escolhemos um determinado formato para desenvolver o nosso projeto, temos que justificar os nossos objetivos a serem alcançados. Na verdade, quando pensamos no projeto cultural, todas as questões, todos os pontos levantados no projeto, né, na escrita do projeto, ele deve ser justificado. Às vezes não no próprio projeto, mas pensado nessa justificativa. Temos também, como disse agora há pouco, sobre a questão do público, né, esse público privilegiado, a quem pensamos que que participará do nosso projeto. Temos também que pensar em termos dos elementos que vão compor o nosso projeto, a nossa equipe de trabalho. E aqui é um ponto muito importante, nós formarmos essa equipe de trabalho. Em alguns casos, há uma tendência para que a mesma pessoa realize várias atividades, porém, isso em alguns momentos acaba se tornando incompatível, porque quando o projeto começa a se realizar, nós vamos perceber que há um trabalho, que existem várias camadas de trabalho, na verdade, que são extremamente exigentes e que exigem ações e saberes muito específicos. Então é muito importante a gente pensar em formar uma equipe de trabalho. Por exemplo, se o meu objetivo é criar uma peça de teatro, então eu tenho que pensar que eu preciso de um diretor teatral, preciso de um dramaturgo, preciso dos atores, preciso de um figurinista, de um maquiador, de um cenógrafo, de um coreógrafo, se for o caso, preciso de um designer de som, de luz. Então, e assim eu vou formando a minha equipe, né? E temos aqui que pensar que essa equipe ela tem que ser formada por pessoas devidamente, digamos assim,
como a prática profissional no desempenho das suas funções, porque aí é que está. Quando pensamos o projeto, temos que pensar que ele será realizado da melhor forma possível, da melhor maneira possível. Então vamos buscar essas pessoas com as suas expertises para o melhor desenvolvimento do nosso projeto, né? Temos também que pensar nas várias etapas do projeto, né? Como eu falei anteriormente, o projeto ele tem uma duração delimitada. Então temos que pensar, organizar, né, todo esse desenvolvimento do projeto ao longo do tempo previsto, né? E aí pensarmos em termos de meses, em termos de semanas, em termos de dias, o que vai acontecer em cada momento. Por quê? Porque isso implica a participação de determinados profissionais, isso implica a realização de determinadas atividades, isso implica um acompanhamento administrativo, como realizar contratos, fazer pagamentos, realizar compras de materiais. Então é muito importante nós definirmos um calendário de trabalho, né? Uma etapa de desenvolvimento do projeto e posteriormente um mapa de trabalho. Depois temos também o nosso cronograma de atividades, que é justamente onde vão estar determinadas as várias atividades que compõem o projeto. Quando pensamos o projeto, né, pensamos que ele é composto de várias partes, de várias atividades, e que desse conjunto, da realização dessas várias atividades é que o projeto se realiza. Então, nós temos que pensar justamente quais são essas atividades, qual o objetivo que pretendemos com a realização dessas atividades, o que essas atividades, que função elas têm dentro do projeto, que são justamente desse desenvolvimento é que o projeto vai se realizar, não é? Depois temos também a questão do orçamento, que é justamente onde vamos ter uma noção do custo para a realização do nosso projeto. E aqui temos que pensar também no custo e também nas receitas, né, onde podemos buscar outras fontes de financiamento para o nosso projeto. Então, quando temos uma noção do custo, aí nós vamos poder pensar realmente em como buscar financiamento para esse nosso projeto, através dos editais, através do financiamento, através de doações, ou buscando até trocas de serviços, mas nós precisamos ter uma noção de custo. Porque, por exemplo, por mais simples que o projeto seja, existem custos associados que devem ser previstos e devem ser pensados como eles serão comatados, como serão pagos esses custos, como serão cobertos esses custos, né? Depois temos também o nosso plano de divulgação, e isso é uma coisa muito importante, é quase como um projeto em paralelo, né? Porque isso agora cada vez mais, nesse período de pandemia, é importante nós pensarmos nessa estratégia de divulgação. Não podemos pensar que vamos fazer um cartaz e alguns flyers e vamos distribuir, e isso basta para divulgarmos o nosso projeto. Com certeza que isso é parte, mas não é o principal. Nós temos que pensar aqui numa série de ações para divulgar, para lançar a ideia de que o nosso projeto irá acontecer, para que as pessoas tomem conhecimento, seja aquele nosso público que pretendemos que participe mais ativamente, seja para um público mais alargado. Nós temos que pensar nessa questão, nesse plano de divulgação. Nesse período de pandemia, é claro que
temos que repensar essas estratégias, porque se estamos muito mais no período de confinamento, então temos que aproveitar os meios que temos mais à mão e que são mais aproveitados no momento, como por exemplo as plataformas, as redes sociais, as plataformas virtuais. Então pensar estratégias da melhor utilização dessas plataformas para divulgarmos os nossos projetos. E por fim, temos que pensar nessa pós-produção, como se dará esse período quando finalizam as atividades e temos nós que trabalhar nesse fechamento do nosso projeto, né? Temos aí que pensar na questão da prestação de contas, na questão da parte logística, se temos materiais para serem devolvidos, como isso acontecerá, né? Aliás, isso tudo tem que estar previsto, por exemplo, tanto no nosso cronograma de atividades, quanto no nosso programa de atividades, né? Portanto, na escrita do projeto, nós temos uma série de elementos que têm que ser desenvolvidos, pensados, elaborados, e principalmente de um modo muito pragmático, muito prático, porque justamente eles é que vão determinar que o nosso projeto, que a nossa ideia inicial é que ela realmente se desenvolva e que possamos atingir os nossos objetivos que gostamos tanto para os nossos projetos. Muito obrigado e até uma próxima.